Gênesis 28. Que é para vocês entenderem, essa palavra cai bem aonde Deus falou comigo realmente, né, hoje. Que é quando Deus resolve abençoar. Fala de Jacó. Jacó, ouvindo comentários dos... Não, perdão. É o 28 primeiro. Isaac chamou Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre os filhos de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-Aram, a casa de Betuel, pai de sua mãe. Tome lá uma esposa, uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe, que Deus Todo-Poderoso o abençoará. Faça com que seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser multidões de povos. Que eles lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, que você possua a terra de sua peregrinação, concedida por Deus de Abraão. Assim Isaac despediu-se de Jacó, que foi a Padan-Aram, a casa de Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Agora vamos lá no 31. Jacó ouvia comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo que era nosso, que era de nosso pai. Ele juntou toda a riqueza e partiu do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, para a sua parentela, que eu estarei com você. Amém? É uma passagem bem conhecida, né? Aqui fala de Jacó, que é filho de Isaac e de Rebeca. Para quem não sabe, Rebeca, assim como a sogra dela, era estéril também. Ela é nora de Sara, que é mãe de Isaac. E Sara era estéril, que nem todo mundo sabe, né? Que ela veio ser mãe com 100 anos. E Rebeca, quando casou com Isaac, filho de Abraão, também era estéril. Também não podia ter filhos. Mas Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. E quando Deus faz promessa, irmãos, Deus não volta atrás. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Então Deus já tinha prometido a Abraão. Só que como as bênçãos do Senhor nos alcançarão até a 4ª geração, não é só até a primeira, é até a 4ª geração. Isso é quando Ele não decide renovar por mais 4, que aí se torna até a 8ª geração. Porque esse é o nosso Deus. E Rebeca era estéril. Só que como Deus tinha prometido a Abraão que a descendência dele seria do tamanho dos grãos de areia que existe na terra, então tinha que se cumprir, concorda? Deus não podia deixar só ele, só Abraão e Sara. Tinha que ter um filho. E desse filho tinha que vir a outra geração, como veio Isaac. Isaac casando com Rebeca, Rebeca estéril também. E aí, e agora?
Será se vai passando também isso de geração em geração? De sogra para nora? Já pensaram nisso? Que foi passando da sogra para nora? E conta a palavra de Deus, que depois de um certo tempo, Rebeca engravidou. E dentro da barriga de Rebeca, havia brigas. E ela não entendia, porque hoje é fácil. Hoje você engravida, você vai lá, você faz ultrassom, com um mês, se você quiser, você já sabe até o sexo do bebê. E de primeiro, não tinha médico. E a própria palavra diz que dentro da barriga de Rebeca havia brigas. Porque Rebeca é grávida, né? Então, a barriga dela se mexia demais, até ela descobrir que era gêmeos. Olha só, Sara teve um filho. Rebeca já ia ter 2. Então, a bênção na vida de Abraão já tinha se multiplicado, concorda? Abraão não ia ter mais um neto. Abraão já ia ter 2 netos já de cara. E diz que lá dentro, porque o primogênito é aquele que nasce primeiro, né? Geralmente aquele que nasce primeiro é o que tem direito a tudo. É o que tem direito a tudo, né? Quem nasce primeiro. Então eu tenho direito a tudo. E não divido a minha herança com ninguém, viu? Vocês podem ter certeza. Eu não vou fazer como Esaú fez. E quando Rebeca, diz a palavra que quando Rebeca foi ter os bebês, Esaú nasceu primeiro. Só que Deus já tinha escolhido Jacó. Assim como ele escolheu Esaú também. E diz que quando Esaú nasceu, Jacó já nasceu grudado no calcanhar dele. Não, você não vai porque a bênção é minha e eu quero também. Quando eu sempre vejo essa passagem que fala que Jacó já nasceu grudado, né, no pé do irmão, eu já vejo ali que Jacó já nasceu lutando por aquilo que ele queria. Já era o objetivo, né? Eu quero. Só que, como diz a palavra, o primogênito era Esaú, não era Jacó. Jacó, muito do esperto, não querendo ficar para trás, como às vezes eu vejo quando é irmãos, né? O irmão sempre quer mais um favorito do que o outro, sempre acha que é isso. Diz ele que Jacó comprou a bênção do irmão, o lugar do irmão. Aí, eu meditando, semana passada, nessa passagem, será se realmente Jacó comprou? Porque eu creio que quando a gente nasce, a história da gente já está escrita por Deus. Então eu acredito, não está na Bíblia, que Jacó era tão escolhido quanto Esaú. Só que com a diferença, Jacó já nasceu lutando, guerreando. Já saiu da barriga da mãe já brigando. Me dá minha bênção e eu não volto atrás e seguro o anjo. E era uma briga feia de Jacó. Tanto é que aquela passagem que eu li, quando, depois que ele compra a bênção do irmão, aí o irmão fala, não, você me enganou, você me enrolou, como assim? Vou matar. Que eu creio que até isso também já era propósito de Deus na vida de Jacó. E o irmão começou a planejar a matar o irmão. Por quê? Porque ele vendeu porque quis, concorda? Garanto que Jacó não foi lá com um pedaço de pau e falou, você vende e eu te mato. Não, ele vendeu porque quis. Só que ele se arrependeu. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na bênção da gente.
gente não pode vender por qualquer coisa. Aí você pode falar, nossa pastora, como que eu vendo a minha bênção? É fácil, irmãos. É a coisa mais fácil que tem, é a gente trocar a bênção da gente por um prato de lentilha. É muito fácil a gente trocar. Deixando de vir no culto, deixando de orar de manhã, deixando de orar à noite. Não precisa fazer aquela oração de 1 hora, não. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de orações longas. Minha oração é curta, porque eu creio que Deus abençoa da mesma maneira. Tanto a oração de 1 hora, como a oração de 5 minutos. Desde que seja de coração. E diz que Isaac abençoou Jacó. E falou, vai filho. Olha só a ordem de Isaac para Jacó. Vai filho, mas chega lá, no meio do caminho, você não pare. Você não namore no meio dos seus trajetos com qualquer uma. Com nenhuma moça. Espere que Deus vai te mostrar a moça certa na hora certa. E se você ler, eu estava lendo, Deus repete 2 vezes. Não se una a ninguém que não seja da sua parentela. Quando Deus fala, não se une a ninguém que não seja da sua parentela, é a mesma coisa de eu falar para vocês assim, não namore com aquele que não tem o chamado de Deus. Não namore com aquele que não foi escolhido por Deus. Não namore com aquele que o Senhor não mandou. Por quê que eu falo isso? Porque o preço depois a ser pago é grande. Para que a gente vai sangrar se a gente pode evitar? Só que Jacó, nesse ponto, Jacó obedeceu o pai dele. Foi lá para a parentela dele, né, que era a parentela de Rebeca. E lá, Jacó era um menino, né, um rapazote, começou a trabalhar. Só que os olhos da gente é enganoso, né? Diz a palavra que Labão, que era tio dele, tinha 2 filhas, 2 jovens. O que Jacó fez? Bateu o olho na mais bonita, é claro, que ele não é bobo. Não quero essa, eu quero aquela ali que é mais bonita. Só que existe uma regra. Naquela época, a mais nova não se casava enquanto a mais velha não se casasse. Só que os olhos de Jacó já brilhou por Raquel. Porque diz a palavra que ela era formosa, ela era linda. E Lia, que era a mais velha, era mais simplesinha. Maria, eu não queria nem rir de você, viu, Maria? Diz que Lia era mais simplesinha, era mais velha, mas era mais simplesinha. E Raquel não, Raquel era mais atrevida, mais enxerida, sabe? Mais entrona, gostava de aparecer mais. E os olhos de Jacó brilhou logo. Ah, é essa que eu quero, ó. Aí eu imagino Jacó orando para o Senhor. Senhor, ó, eu obedeci. Tá vendo? Ó, eu obedeci. Então eu quero Raquel. É essa que eu quero. Só que o sogro dele era mais esperto do que ele. Por isso que diz, a gente nunca pense em passar a perna em alguém, porque Deus vê. E Jacó queria passar a perna na tradição. Queria casar com Raquel, não com Lia. Eu fico imaginando o pai de Lia, mas da Raquel, olhando para Jacó e falando, pode deixar, você vai casar com a minha filha, mas você vai trabalhar. É Raquel que você quer? É Raquel. Então tá bom, você vai trabalhar. E diz a palavra que Jacó trabalhou 7 anos.
E tudo que Jacó fazia prosperava, porque Deus era com ele. E ele todo animado, né? Imagina. Com Raquel, talvez até namorando escondido, né? Que a gente sabe que às vezes os jovens dão aquela escapadinha, né? Assim, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Então a gente pode dar uma namoradinha assim, dar uma piscadinha, mandar um bilhetinho, né? Porque Deus não está vendo mesmo, né? Meus irmãos não estão vendo, então vou mandar-lhe um bilhetinho. E acredito eu que Jacó fazia isso com Raquel, sabia? De olho, mandando um recadinho assim, sabe? Olha, por debaixo dos panos, sabe? Quando a gente escreve aquele bilhetinho, bota no meio do caderno, aí escondido passa por trás para a coleguinha passar para outra. Aí você vai falar, nossa pastora, como é que você sabe? Porque eu já fui jovem também, já aprontei também, né? E eu dou risada porque a gente começa a falar da Bíblia, a gente começa a viver as coisas, né? Deus vai trazendo na lembrança da gente. E diz a palavra que Jacó trabalhou, feliz da vida. Eu fico imaginando Jacó lá no campo, cuidando das ovelhas, cuidando da plantação, contando o dia, horas para casar com Raquel. A mais bela, a mais formosa. Só que tem um segredo. Ele esqueceu de orar a Deus e ver se era a Raquel que Deus tinha para ele naquele momento. Às vezes, o mais bonito, o mais formoso, o mais arrumadinho, talvez esse não seja o certo. Talvez esse não seja o preparado do Senhor. Porque é só ilusão. É só ilusão. E depois dos 7 anos trabalhado, aí vem a notícia. Olha, Jacó, existe uma tradição que a mais nova não se casa antes da mais velha. E aí, o telhado de Jacó caiu. A casa caiu. Imagine tamanha decepção de Jacó. Você trabalhar 7 anos. É igual quando a pastora fala assim, olha, você não vai namorar agora, você vai apenas cortejar. Vamos orar, vamos ver se é de Deus, vamos aguardar um tempo. E você não tem paciência de orar. Você não tem paciência de esperar o tempo de Deus. A consequência vem. Vem e vem rápido. Jacó veio rapidinho, os 7 anos chegou. Porque quando ele foi lá buscar a bênção dele, achando que ele ia pegar com as 2 mãos, feliz da vida, né? Opa, agora eu vou casar. Uma mina da hora. Aí lá vem o sogro e fala, vai nada. Se você quer ela, vai ter que casar com essa primeiro. Imagine o tamanho da decepção dele. Vai ter que casar com a mais feinha primeiro. Porque acredito eu que Deus já tinha feito essa promessa na vida de Lia. É que a gente só fala de Jacó, né? Mas acredito eu que Deus já devia ter feito essa promessa. Que quando Lia devia se sentir triste, devia se sentir magoada, decepcionada, porque talvez ninguém ligasse para ela, talvez ninguém olhasse para ela. Porque imagina que a Lia devia pensar assim. Tanto é que a Lia era bonita por dentro. Por dentro diz que era uma mulher de Deus. E acredito eu que Lia devia se sentir muito decepcionada. Em todo mundo só elogiar a irmã. Todo mundo só querer a irmã. E muitas vezes entre os irmãos acontece isso também. Muitas vezes tem aquele que se sai mais, que aparece mais. E aquele que é mais quieto sempre vai ficando de canto, sempre vai ficando de escanteio. Mas fica para o homem, para Deus não, porque Deus vê tudo e sabe tudo. Tanto é que quem passou a perna em Raquel foi Lia. Lia foi quem casou com Jacó.
foi quem desfrutou primeiro das bênçãos, foi Lia. Só que ao mesmo tempo, Jacó tinha certeza do que ele queria. Jacó sabia qual era a bênção que ele queria. E Jacó trabalhou mais 7 anos para ter a bênção dele, que era Raquel. Nessa história nós conseguimos tirar vários pontos para a nossa vida, vários. Tem aquela que muitas vezes se sente desprezada, se sente sozinha, porque ninguém olha, porque ninguém cuida, porque às vezes só tem olho para outro. Mas aquele lá de cima, olha e cuida, que foi o que ele fez com Lia. Deus não desampara ninguém. Ninguém. E a bênção do Senhor, ela é boa, agradável e dura para sempre. Tanto é que se a gente continua contando aqui a história de Jacó, depois que ele casou com Raquel, que naquela época podia, hoje já não pode mais, hein? Vocês cuidado na bênção de vocês. Naquela época o homem podia casar com várias mulheres. Hoje não pode, porque, imagina, já é difícil manter uma, imagine 2, 3. Imagine a briga dentro de casa que não era. Por isso que Jesus veio e mudou essa lei. Graças a Deus por isso, né? E diz a palavra que depois dos 7 anos, ele casou com Raquel. E Jacó era tão abençoado por Deus, tão abençoado, que tudo que ele tocava, prosperava. Tudo que ele tocava ia para frente. Tem até uma passagem que fala que o sogro dele chegou a ter inveja dele. Por quê? Porque se você cruzar 2 ovelhas brancas, a tendência é só sair branca, né? Não tem como sair preto. E o sogro dele fez isso com ele. Fez separação, pediu para que separasse as coisas. Então, as que saíssem malhada era de Jacó, e as que saíssem branca era de Labão. Por quê? Porque Labão achava que ia passar a perna em Jacó. Vou cruzar 2 ovelhas brancas, impossível sair mesclada, né? Só que quando Deus promete, olha, não tem mal que lhe atinja, não tem mal que pegue. E diz que as ovelhas saíam tudo mesclada, tudo com preto, com marrom, e ninguém entendia nada. Por quê? Porque as bênçãos de Jacó, que Deus tinha prometido a Jacó, estava sobre ele. Lembra que a gente leu que o pai dele abençoou ele e falou que ele seria muito próspero? E palavras de pai tem poder. Palavras de pai, de mãe, tem poder. Não se iluda achando que não tem. Tem poder. Quando a sua mãe falar para você, não vá em tal lugar, não vá. Obedeça. Não é porque ela é chata. Não é porque ela quer te prender dentro de casa. É porque Deus está te livrando de alguma coisa. Deus está te protegendo. Mas também quando sua mãe dizer vá, pode ir. Que você está debaixo da graça do Senhor. E Jacó foi buscar a bênção dele. Diz a palavra que Jacó casou, né, com as 2. E foi muito feliz também. Mas aí, como tudo na vida, irmãos, não adianta a gente se iludir e nem deixar nada para trás, que a gente tem que acertar. Tudo na vida a gente tem que acertar. Tudo a gente acerta. E Jacó precisava voltar. Lembra que ele roubou o irmão? Que para mim ele não roubou. Esaú que foi bobo e vendeu porque quis, porque foi um pouquinho ambicioso também, né? Que quem não sabe, Jacó comprou por um prato de lentilha, prato de sopa. Acredito eu que naquela época devia valer alguma coisa, né? Devia ter um valor bem alto.
chegou a hora. Deus fala para Jacó, junta tudo o que é teu e volta para casa. E aí? Vocês lembram que Jacó saiu fugido? Saiu de madrugada, só com a roupa do corpo, porque o irmão queria matar? Como que Jacó ia voltar? Vocês teriam coragem de voltar para casa? Sabendo que seu irmão estava esperando lá para lhe matar? Quem voltava para casa? Gente, ninguém ia voltar para casa? Mas e a promessa do Senhor? Ó, tá vendo? E a promessa? Onde que fica? E a bênção do Senhor? Jacó tinha que ir pegar a bênção, não tinha? Não tinha que pegar a bênção? Vocês querem bênção? Vocês querem? Então vem pegar. Vem pegar a bênção do Senhor. Vocês não querem pegar a bênção? Vocês querem? Não parece. Já chamei 3 vezes para pegar a bênção. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer a bênção? Você está vendo como vocês não se atentam? Viu? Pausada? Tá vendo como a gente não se atenta? Eu chamando vocês para vir pegar as bênçãos e vocês não queriam vir pegar. Quem falta pegar? Todo mundo pegou? É assim na vida da gente, a gente não pode deixar passar. Falta alguém? Entendeu? Porque, ó, isso é um bombom. Mas e se fosse Deus chamando? Se Deus estivesse chamando para vir ser abençoado mesmo, vocês iam perder. Tá vendo assim, como são detalhes que a gente não se atenta e muitas vezes passa despercebido. Por isso que a gente ora, chora, jejua e às vezes não acontece. Não é que não acontece, é que você não se atentou. A bênção veio, a prosperidade veio, mas você não se atentou. A bênção passou. Aqui eu ainda chamei, umas 4 vezes. Já pensou se fosse o Senhor? Jesus estivesse passando aqui, igual aquela mulher do fluxo de sangue, ele ia embora e você ia continuar enfermo. Não podemos deixar passar as oportunidades na nossa vida. Temos que estar atento aos sinais do Senhor. Aos sinais do Senhor, a gente tem que ficar atento para saber o que o Senhor tem para nós. O que o Senhor escreveu. Porque Jacó foi muito, muito abençoado. Foi próspero. Saiu de casa sem roupa, apenas com a roupa do corpo. E voltou riquíssimo. Claro que ele estava ali, coração na mão, né? Meu irmão vai me matar. Eu roubei ele. Só que para mim, ele não roubou o irmão. Besta foi o irmão que deixou a bênção dele passar. E muitas vezes nós somos Esaú na nossa vida, sabia?
que nós somos Esaú? Muitas vezes a gente deixa de ser Jacó para ser Esaú. Quantas vezes a gente não troca a nossa paz por coisas tão poucas, por coisas passageiras, por momentos passageiros? Um exemplo bem claro é música. Música é um exemplo bem claro. Como assim? Eu vou explicar. Muitas vezes você deixa de de ouvir um louvor, onde vai edificar a sua alma, vai edificar o seu espírito, para edificar a sua carne. Muitas vezes você troca. Muitas vezes, em vez de você edificar a alma, o seu espírito, você edifica a carne. Sabe como? Ouvindo aqueles funk. Às vezes, postando. Muitas vezes você posta foto ali, aí você fala assim, é só uma musiquinha. Daqui a pouco sai do meu status mesmo, ninguém nem vai ver. Só que não se iluda, irmãos. A pastora pode até não ver. Pode. Porque eu não vou falar para vocês que eu vejam tudo. Porque eu não vejo, às vezes não dá nem tempo. Mas aquele que está lá em cima vê. E você está trocando a sua bênção igualzinho a Esaú. Por isso que no dia a dia a gente não tem diferença de Esaú para Jacó. O dia tem 24 horas. Acredito eu que no mínimo umas 22 horas nós somos Esaú. No mínimo umas 2 horas somos. Se a gente tiver 2 horas, durante 24 horas, 2 horas de comunhão com Deus, eu ainda acho que é muito. Agora, como Esaú, a gente tem até as 24 horas, se for possível. Tanto em atitudes, em pensamentos, em reação, em gestos. É ou não é? Não é verdade? Muitas vezes a gente não faz isso. Aí eu vou e digo para vocês, o que um funk edifica a vida? Nada. Alimentou a carne, não foi? Como que alimentou a carne? Alimentou. Vou mostrar como que o funk alimenta a carne. O desejo, a sexualidade, tudo isso alimenta através do funk. Aí você pode falar assim, não, mas não é bem assim. É assim porque que graça teria você postar uma foto com funk? Não tem graça. Se você não tiver alguma atitude por trás. Se você não tiver um pensamento por trás, concorda? Porque quando você vai fazer uma postagem, eu tiro por mim, que você escolhe um louvor, você quer uma música que conte aquela história daquela foto, não é? Não é isso? Já pararam para pensar nisso? Quando você posta uma foto e você põe lá um louvor, uma coisa, você vai ouvir a música para ver se a letra fala ao seu coração, não é assim? Então quer dizer que o funk, aqueles palavrões, está falando ao seu coração também? Então qual é a diferença de Esaú para Jacó? Não tem, tá vendo? Como a gente se apega em pequenos detalhes. São coisas bobas, mas que faz toda a diferença. Jacó, ele pode até ter sido enganado pelo sogro, mas por ele ouvir o pai dele, quando ele saiu de casa, porque lembra que eu li? Que o pai dele falou, não se envolva com mulheres que não seja da sua parentela. Por quê que o pai dele falou isso? Porque o pai dele sabia que ele era jovem. E muitas vezes os jovens falam assim, a carne é fraca. É porque a carne é fraca, é passageiro, passa rápido. Mas se você não ficar atento, a bênção do Senhor passa na sua vida também. E você fica para trás. Então, fique atento às bênçãos do Senhor. Não troque a sua bênção, não deixe de
falar a palavra de Deus, se você é tímido, se você não falar, eu não sei falar, mas através do louvor ou da música que você posta, você sabia que você está evangelizando? É um meio de você evangelizar também. Quando você está ali postando uma foto, você está evangelizando também se você colocar uma música. Aí cabe saber a você quem você está evangelizando. Você quer falar da palavra de Deus através da sua foto? Ou você quer mostrar para os coleguinhas, para as coleguinhas, para os amigos, que você é a bambambam, que você é a tal, que você é a poderosa? Isso é pecado. Isso é pecado. E o preço do pecado será cobrado. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem. As coisas ficam paralisadas. Não é que o Senhor tira, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa daquilo que Ele nos prometeu. Ele prometeu para Jacó que seria próspero, e foi próspero. Ele prometeu para Jacó que por ele ser obediente, não ter desobedecido, ele voltaria para casa. E ele voltou para casa. Só que também teve as lutas dele. Teve a briga no meio do caminho com o anjo. Por quê? Porque Jacó estava com tanto medo. Porque a gente, quando faz uma coisa errada, a gente sabe que está errado. E Jacó sabia que tinha errado ali. Ele estava com tanto medo que quando ele encontrou o anjo no caminho, ele segurou o anjo. De tanto medo que Jacó estava. E segurou e não deixou o anjo sair, enquanto o anjo não falou para ele assim: vai que o Senhor é contigo. Vai que o Senhor é contigo. Vai que o Senhor é contigo. Enquanto ele não ouviu isso do anjo, Jacó não segurou o anjo. Jacó não largou o anjo. Jacó foi ferido na coxa. Tanto é que a palavra diz que Jacó chegou lá mancando. Porque o anjo feriu ele. Por quê? Porque Deus muitas vezes nos testa, para ver se realmente você está disposto a pagar o preço. Porque ali quando o anjo furou Jacó, Jacó podia falar: não, chega, Senhor, não vou mais voltar. Olha, tá vendo? Se é que eu já estou ferido antes de chegar lá, imagine quando eu chegar lá. Vou voltar para trás, já sou rico mesmo. Já consegui as mulheres, consegui a herança. Nunca mais vou ser pobre. Mas não, irmãos. Quando a gente erra, a gente tem que acertar. Tudo na vida da gente, a gente precisa acertar. Tudo. Então, se você ainda tem alguma coisa na sua vida que você não acertou, acerte. Acerte, para que as bênçãos do Senhor possam fluir sobre você, em nome de Jesus. E Jacó voltou para casa e fez as pazes com o irmão. E o irmão o perdoou. E acredito eu que a Bíblia fala que ele voltou para casa e morreu de velho, né? De lá para frente, ele nunca mais pecou. Ele nunca mais quis comprar, enganar ninguém. Que essa lição de Jacó sirva para a nossa vida. Que o Senhor possa olhar para a gente e achar graça igual ele achou em Jacó. Igual ele achou em Isaac. Igual ele achou em Abraão. E muitos da Bíblia. Porque a nossa vida não é diferente. Vocês podem falar: mas é personagem da Bíblia. Não, não é personagem da Bíblia. Somos nós. Se a gente se analisar todos os dias, a gente vai achar um pedacinho de cada personagem da Bíblia na nossa vida. Porque a Bíblia, ela é, eu
falo sempre, a Bíblia, ela é o manual do crente. Quando a gente compra um móvel, você só vai saber montar ele se você ler, não é verdade? Aí é que você vai saber onde vai cada parafuso, cada peça. E do mesmo jeito é a vida do cristão. Se o cristão não lê a palavra do Senhor, não se atentar à palavra do Senhor, ele vai ficar nadando, nadando, nadando e vai morrer na praia. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ter vida e vida em abundância. A gente quer ser próspero. A gente quer casar, quer ter família, quer ter lar. Mas a gente também não quer qualquer casamento. A gente também não quer qualquer namorado. Porque muitas vezes a gente escolhe pela boniteza, não pelo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que toda vez que a gente for fazer alguma coisa, seja namorar, seja comprar uma roupa, seja trabalhar, devemos orar ao Senhor e pedir a permissão dEle. Porque quando Ele resolve nos abençoar, irmãos, se você só não é abençoado se você não quiser. Se você não quiser, como foi feito com os bombons. Coloquei aqui um monte. Vocês poderiam ter pego 2. Mas não. Muitas vezes a gente deixa a oportunidade de passar por tão pouco. Não espere o Senhor descer do céu e falar. Porque o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai descer do céu. Só no grande dia. Mas escute os profetas, escute o pai, escute a mãe. Ande sempre com pessoas que vão te levar pelo caminho reto, não pelo caminho torto. Se atente aos detalhes da vida. Que ela é boa, perfeita e agradável. E Deus tem planos em nossas vidas. Deus tem algo. Para cada um que está aqui. Para cada um que não veio também. Que nem esse ano a gente recebeu a promessa que os jovens vai crescer. Mas para os jovens crescer, primeiro a gente tem que crescer. Nós temos que amadurecer. Nós temos que saber o que a gente quer. Por onde você anda? O que você anda falando? O que você anda fazendo? O que você anda vestindo? A roupa fala muito também quem somos. Muito. Então, cuidado. No que você fala, no que você vê, no que você usa. Presta atenção. Porque, olha, Jesus está voltando. Se você olhar, a coisa está feia. Hoje, quando eu estava indo trabalhar, eu trabalho na Paulista. Tinha uma jovem sentada na calçada. Quase que eu descia do carro e ia lá falar com ela. Bêbada, ou era drogada, não sei. Com a calça toda rasgada, sabe? Não rasgada de alguém. Essas calças que usa mesmo rasgada, só com o rasgão, vinha um daqui, aqui, e outros aqui, sabe? Ela agachada, você vê toda essa parte dela. Você olhava para ela, fazia dó. E eu ainda falei pro Ricardo, falei, nossa, que dó dessa jovem, né? Se ela tiver 18 anos, ela tem muito. Provavelmente passou a noite aqui nas baladas, né? Agora não acerta nem ir para casa. Agachada, né? Lá, sem força para andar, ainda parou um moço, ainda perguntou se ela queria ajuda. Ela falou que não. E o farol abriu e eu fui embora. E eu fiquei pensando, quantos milhões de jovens não estão nessa situação no final de semana? Por quê? Porque vão para a balada, chega lá, bebe, outras pessoas botam até droga na bebida e não sabe. Daqui a pouco não sabe nem onde está. Aí eu vou e falo,
Vocês acham que isso é prazer? Isso não é prazer. Como será que ela chegou em casa? Se chegou, porque a gente não sabe. Então, que vocês possam refletir nisso. É lógico que graças a Deus, a gente não tem isso. Né? E eu louvo a Deus que nunca vamos ter. Porque se a gente tem amigos, o que a gente vai fazer é aconselhar. Né? Isso não é coisa de Deus. Essas baladas. Vem para a casa do Senhor, brinca, sabe? Se diverte, igual a gente fez aqui. Porque é tão gostoso dançar na presença do Senhor, não é? Você não fica leve, você fica mais solta. Porque a alegria do Senhor é ver a gente bem. Quando o Senhor vê uma jovem que nem eu vi hoje, eu tenho certeza que o coração de Jesus também se entristece. Porque não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para ter vida e vida eterna. Vida com prazer. E o maior prazer da gente é estar aqui na casa do Senhor. Tenho certeza que esses momentos que a gente fica aqui, quando a gente sai leve e sai em paz. Porque o Senhor, Ele se agrada de cada um de nós. O Senhor olha para nós e cuida de nós como se a gente fosse um bebê recém-nascido. Ele nos ensina, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos coloca no colo. Que vocês possam pensar nisso, meditar, e possam servir ao Senhor verdadeiramente. Que vocês sejam um espelho, por onde a gente andar. Que a aparência de Cristo, a luz de Cristo, brilhe em nós. Que a gente seja renovado com a graça, o amor e a misericórdia dEle, cada dia na nossa vida. Meninos, vamos louvar? Porque o Senhor, Ele me deu até aqui. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.